Ana, muito obrigada por estar conosco mais uma vez, e a palavra é tua. Obrigada, Ilha. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, né? Sempre é um prazer, uma ocasião especial. Claro, lamentamos agora a circunstância, né, de estarmos agora virtualmente, mas há uma luz no final do túnel, né? Temos assistido aí as discussões, as possibilidades de vacina e quem sabe no ano que vem podemos, né, estar num evento presencial. Bom, como você falou, vou fazer aqui uma avaliação do ano, um balanço de 2020 e trazendo alguns números, né, ou algumas coisas já que temos consolidados e algumas projeções e discutir um pouco aí os cenários à frente. Tá? Então, se me permite aqui, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação aqui com vocês e no final, né, a gente discute as dúvidas que vierem a surgir. Vamos lá. Balanço 2020, perspectivas. Não, mais ou menos nessa época, né, no ano passado, nós estávamos fazendo um balanço de 2019 e discutindo as perspectivas para 2020, tá? E esse foi o slide que eu trouxe para vocês naquela ocasião. O balanço, né, de 2019 permitia a gente pensar o ano 2020 como um ano de crescimento. Ainda era um crescimento um pouco tímido, mas já muito superior, já bem superior ao que a gente vinha observando aí ao longo de 2019. A perspectiva era no crescimento da economia, com a construção crescendo um pouco acima do crescimento da economia previsto. Né? A inflação terminaria abaixo do centro da meta, né? Uma Selic que continuaria em queda com 4,50. E aí, ao invés do Caga do Banco, nós temos agora um outro animal, mais bonito do que o Caga do Banco, sem dúvida, no entanto, mais, de certa forma, trágico pelo simbolismo que ele representa. O cisne negro, né, talvez alguns tenham conhecimento do famoso livro do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, que ele usa essa imagem para fazer referência a eventos que são absolutamente imprevisíveis e que têm um poder devastador sobre o cenário. Né? Na verdade, ele, de uma maneira geral, está falando os impactos no cenário econômico, embora os eventos não necessariamente sejam eventos econômicos. Por exemplo, né, ele utiliza a lógica do cisne negro para falar dos impactos do atentado de 11 de setembro, né? Algo absolutamente imprevisível, com efeitos bastante significativos no mundo, inclusive no cenário econômico. Muito bem, a Covid, ela, de certa forma, ela pode ser associada, né, a essa mesma imagem, embora o próprio Nassim Taleb, quando esteve aqui, ele contestou dizendo que, veja, uma pandemia como a Covid não era imprevisível, mas a questão é que, para 2020, ela não havia sido prevista e seus impactos, né, foram devastadores, tanto em termos de vidas humanas, quanto em termos de efeitos sobre a sociedade e a economia como um todo. Atualizando, então, né, os nossos números para 2020, para a economia, ao invés de um crescimento, né, nossas projeções, que a gente vai fechar um ano com uma queda de 4,5%, a inflação muito próxima daquela projetada, né, a taxa Selic aí fecharia abaixo do nível previsto no ano passado, um emprego acumulado até outubro, um saldo negativo na economia como um todo, né, de quase 200 mil postos. Né. Para a construção, bom, os números, ao invés de mais 2,5, menos 2,5, com queda na produção da indústria de materiais. A surpresa positiva aí nessa pandemia está com o comércio varejista, que deve fechar o ano com uma elevação de 2 dígitos, algo que nem no cenário anterior, né, de continuidade do crescimento, era projetado. Outro número surpreendente desse cenário, né, número
verificado a geração de postos de trabalho pelas construtoras, mostrando aí um resultado também, de certa forma, surpreendente, dado todo o cenário, para as empresas do setor. Uma geração de mais de 130 mil postos, configurando o setor como o maior gerador de empregos com carteira no ano de 2020. Mas o Guilherme falou muito de dinâmica, né, de 2020. Eu acho que essa é uma questão importante, porque os números consolidados não falam dessa dinâmica. Né? E para a gente entender o que foi o ano de 2020, pensar nas perspectivas, é importante a gente olhar, sim, essa dinâmica, ou seja, como foi a evolução dos indicadores ao longo do ano. Nesse sentido, eu peguei um indicador que eu acho que fala muito dessa dinâmica. O índice de atividade do Banco Central, o IBCBR, né, considerado por muitos como uma proxy do PIB, mostra um pouquinho desse movimento ao longo do ano. Antes da pandemia, até fevereiro, a gente pode ver uma atividade que ensaia, né, aí a gente pode ver na fase final aí dessa linha, né, ligeiramente ascendente, né, mostrando aí como a gente terminou o ano, né, e o patamar que a gente estava. Quer dizer, nenhum crescimento fantástico, mas um sinal levemente positivo. Aí, né, tivemos, então, a pandemia com um impacto devastador sobre a atividade. Mas, no momento seguinte, né, a recuperação aí. Vamos lembrar que há muito se falou de como que seria o processo de retomada, que forma que assumiria, né, a curva, você falou da curva V, W, o N da Nike, o formato U, no final de contas, a gente ainda não pode estabelecer o formato, porque o processo ainda está em curso, né? Mas a recuperação ela está sendo bastante importante. E, para isso, né, nós tivemos aí algumas ações muito importantes do governo. O benefício emergencial para a manutenção do emprego foi fundamental para a gente entender aqueles números do emprego, quer dizer, mesmo os números negativos para a economia aí de menos 171 ainda são muito aquém do que chegou a ser inicialmente projetado. O auxílio emergencial fez uma diferença incrível nessa mitigação da crise. E a redução da taxa de juros da economia para um patamar mínimo histórico. Tá? Essas três ações, né, de formas com pesos diferentes, né, atuaram para mitigar o efeito da crise. De uma maneira geral, as estimativas feitas, né, recentemente pelo Instituto Fiscal Independente de que as ações do governo elas representaram aí cerca de 7% do PIB, quer dizer, algo que realmente teve um impacto bastante significativo na mitigação da crise e colocou o Brasil no mesmo patamar dos países desenvolvidos, ou seja, acima, né, dos nossos pares, América Latina, dos países em desenvolvimento, com ações equivalentes aos dos países desenvolvidos. Isso, sem dúvida, foi fundamental para a gente entender essa dinâmica aí que o Guilherme exaltou ao longo do ano e que a gente pode ver nos indicadores. Além do IBCBR, quer dizer, uma vez que nós injetamos, né, o auxílio emergencial representou a injeção de recurso direto na economia, um dos grandes favorecidos, sem dúvida, foi o comércio. Aqui a gente tem um indicador de volume de vendas do comércio varejista, e aí um detalhe importante desse formato, né? A curva, o formato V, ela não representa uma recuperação. Se simplesmente a atividade tivesse retomado ao ponto que estava antes, né, da pandemia, ou no momento imediatamente antes da pandemia, significaria ainda uma retração grande dos números, porque esse vale, né, muda significativamente o patamar na hora que a gente compara as taxas de um período com o outro. E aqui a gente pode ver que o efeito no comércio varejista, né, esse efeito renda, levou o comércio a um patamar superior ao que ele estava, de tal forma que
o efeito acumulado no ano zerou, né, a retração que aconteceu durante a pandemia. Quando a gente olha os números do comércio de materiais de construção, eles são ainda mais impressionantes, mostrando que na verdade, mostra dois efeitos aqui, né? Eu acho que a gente tem, de fato, direcionamento de recursos das famílias de menor renda por conta do auxílio emergencial para materiais de construção, ou seja, muitas famílias resolveram realmente realizar melhorias nas suas habitações, expansão, né? E também as famílias de média e alta renda, que ao entrarem em quarentena, começaram a se dar conta aí das necessidades de melhoria das suas habitações. O efeito, né, disso está que o comércio de materiais de construção mais que superou o patamar que estava. Na verdade, registrou um recorde da sua série histórica e já acumula no ano, até setembro, uma alta de quase 8%. As construtoras, né, não registram um desempenho tão excepcional, mas a gente pode ver claramente o indicador de atividade, a percepção da atividade na visão das construtoras, aqui é um indicador que vem da sondagem da construção, né, a percepção que as construtoras têm da sua atividade, que, de fato, houve uma retração forte, mas elas já retomaram ao patamar anterior. Aqui, no caso, retomaram ao patamar anterior, ao contrário do comércio varejista, que superou, né, o patamar que estava. Aqui, para a gente entender o que aconteceu com as construtoras, né, só a gente recuperando, vale lembrar que a construção foi considerada uma atividade essencial, ela vinha num ciclo de retomada, como mostra aqui o gráfico, a gente pode ver claramente que o período anterior à crise, à Covid, né, um período ascendente, então, ou seja, esse período ascendente reflete aí a atividade, um ciclo que vinha se desenhando, né, que é o que permitiu que a gente fizesse uma projeção para 2020 anteriormente positiva. Quer dizer, esse ciclo vinha se desenhando em função do aumento de alguns investimentos em infraestrutura, contratação de investimentos em infraestrutura e os lançamentos e as vendas do mercado imobiliário. Então, isso, né, começou a se traduzir em obra, em atividade, já ao longo do ano passado, e, né, sinalizava à frente aí a continuidade desse movimento. Apesar de ter sido considerada atividade essencial, pela natureza, né, da crise, no primeiro momento, as construtoras paralisaram ou reduziram dramaticamente o seu nível de atividade. Mesmo sendo considerada atividade essencial, em algumas unidades da federação, o mercado imobiliário chegou a parar, tá? O ritmo mudou, as empresas também tiveram que se adequar, né, aos protocolos sanitários, e o reflexo disso é esse vale que a gente pode observar. No entanto, à medida que assim, as atividades puderam voltar, retornar, né, obviamente dentro dos protocolos necessários, a gente pode ver o retorno ao patamar anterior, né, essa é uma percepção clara das construtoras. E a soma desses dois efeitos, né, demanda das famílias e das construtoras, está aqui indicado na percepção da demanda da indústria de materiais. Quer dizer, a gente vê aqui também, né, assim como na curva do comércio, quer dizer, a percepção que as indústrias têm da sua demanda, que ela não apenas alcançou o patamar pré-Covid, como ela superou esse patamar, tá? Um outro indicador também desse resultado aí, dessas duas fontes de demanda, são as vendas de cimento, né? O crescimento no acumulado do ano das vendas de cimento já alcança 10% no ano até outubro, né? Finalizando uma demanda bastante aquecida. No entanto, apesar dessa demanda aquecida, né, que a gente pode ver, resultado aí das duas fontes de demanda da indústria, né, e essa percepção clara, como a gente pôde ver na sondagem, a oferta de materiais, ou seja, a produção da indústria, ela não acompanhou esse mesmo ritmo. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver claramente o descompasso entre a produção da indústria e o volume de vendas do varejo. Quer dizer,
a produção industrial caiu mais, o vale é maior, a recuperação, tá, já é clara, retomou o patamar anterior e superou ligeiramente, mas não na mesma dimensão de crescimento dessa demanda. Tanto assim que o crescimento não foi suficiente, ou não foi suficiente até o momento, para recuperar o que se perdeu. Tanto que no acumulado do ano, enquanto que o volume de vendas do comércio varejista tem um crescimento de quase 8%, a produção industrial ainda amarga uma queda de quase 5%. Quer dizer, amargava. Hoje saiu o resultado de outubro da produção industrial, com um novo crescimento, tá? Ou seja, a indústria está respondendo ao crescimento da demanda. Com o resultado de outubro, essa queda na produção industrial já se reduz para 3%, mas ainda assim não recuperou a retração que aconteceu nesse período. Quer dizer, a produção da indústria ela reagiu mais vagarosamente e, de certa forma, a gente entende pela própria dinâmica, né, industrial. Fornos foram fechados, quer dizer, a projeção de uma queda muito grande na demanda e a dificuldade de retomada levou à redução muito brusca da produção, relacionada aí à paralisação de fábricas, de fornos, e, sem dúvida, a retomada se dá numa dinâmica diferente do comércio, por exemplo. Né? Uma outra questão também que ajuda a gente a entender esse número negativo é que essa volta da indústria está se dando de uma forma diferenciada entre os diversos segmentos industriais. Olhando aqui, abrindo aqui alguns itens dessa relação dos insumos industriais, de materiais de construção, a gente pode ver que, enquanto que o cimento, de fato, puxa, né, a produção com o resultado até setembro de quase 10%, quer dizer, com o resultado de outubro já supera os 10%, produtos cerâmicos ainda registram uma queda de 2 dígitos, 17%, artefatos de concreto, onde vocês estão, né, é um componentezinho aqui dessa indústria, com a queda de menos 4%. Tubos e acessórios de plástico com um pequeno crescimento. Isso não reflete a demanda, quer dizer, não é que a demanda por produtos cerâmicos não se recompôs como o cimento. Isso reflete a dificuldade de retomada de alguns setores industriais. Tá? Isso, de uma maneira geral, está refletindo essa dificuldade na retomada da produção e está gerando reflexo de uma outra questão também, né? A falta de insumos, matérias-primas, em função justamente desse movimento em cadeia nas indústrias, ou seja, a paralisação da produção, a retomada mais lenta. Então, você tem aí a falta de matéria-primas, o Guilherme, acho que a Íria também mencionaram, essa questão que é generalizada, tá? Aflige a economia de uma maneira bastante forte, com exceção do segmento de serviços, né, que inclusive o mais afetado pela crise, o segmento empresarial está sendo afetado por serviços, mas a gente pode ver que a indústria, comércio e a construção majoritariamente assinalaram nas pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas que sim, estão encontrando dificuldades na compra de insumos. Quando a pergunta foi feita especificamente para a construção, que a gente pode ver que mais de 50% das construtoras disseram que sim, estão tendo dificuldade na compra de insumos, a pergunta sobre quais insumos que elas estão tendo mais dificuldades, aqui figura o aço e o cimento, né, no topo da lista, como os materiais que as empresas estão encontrando mais dificuldade. Bom, esse descompasso entre oferta e demanda, entre outras questões, tem rebatido aí no preço, né, no preço dos insumos, no preço dos bens, né, refletido aqui no índice de preço ao produtor, no IPA. O IPA, né, no acumulado até 12 meses, já acumulou uma elevação de 34%, quer dizer,
óbvio, a gente não tem aqui só esse descompasso entre oferta e demanda, a gente tem a questão da desvalorização cambial fortemente, afetando aqui também o custo dos insumos, temos também o preço em dólar de muitos insumos, como as commodities metálicas, né? Isso também está refletindo no setor da construção. Embaixo a gente tem a curva do IPA materiais de construção, também com a taxa de 2 dígitos em 12 meses, né? Há uma questão que também mencionada, né? Quer dizer, além da falta de material, né, de insumos, o setor está vivenciando aqui essa elevação significativa dos preços, né? Algo que realmente torna a conjuntura um pouco, né, abre aspas, fecha aspas, um pouco mais complicada, principalmente porque tanto a indústria, né, como as construtoras tem, de outro lado, uma demanda aquecida que estão procurando atender, né, num contexto aí de falta de insumos e de preços em alta. Bom, voltando aqui para o nosso cenário macroeconômico, quer dizer, a gente começou com o IBCBR, considerado uma proxy do PIB, mas amanhã nós vamos ter o próprio PIB. Tá? Aqui temos as projeções mais recentes feitas para o resultado que será divulgado amanhã, quer dizer, a mediana das projeções apontam para um crescimento no terceiro trimestre, ou seja, a comparação do terceiro trimestre com o segundo, de uma alta de quase 9%. Essa é a mediana, sendo que as projeções dos meus colegas da FGV estão no piso das projeções, com um crescimento de 7,4%. Vale notar que a maioria dos países, né, que já divulgou os dados referentes aí ao terceiro trimestre, apontou um crescimento nesse período de 8,5%. Quer dizer, se a gente ficar nessa mediana, a gente estaria aí ligeiramente superior à média dos países, as 30 economias que já divulgaram da OCDE. Tá? Se for o resultado do IBRE, a gente estaria um pouco abaixo. De qualquer maneira, a expectativa é que o resultado do terceiro trimestre vai vir muito forte. Né? Aquela curva, aquele formato em V está refletido aqui. Né? Se o número do IBRE se efetivar, quer dizer, a gente ainda tem uma perna capenga, quer dizer, a gente não teria retomado ao patamar anterior da Covid. Mas lembrando, né, em termos de dinâmica, mesmo que a melhor das projeções se efetive, quer dizer, retomar ao patamar pré-Covid, não significa recuperar o que a gente perdeu. Essa é uma questão muito importante. Tanto que, né, as estimativas para o ano de PIB são negativas, tá? Considerando as projeções do IBRE, que me permite abrir aqui por segmento, a gente tem uma projeção para o PIB de menos 5% para o ano de 2020 e para o setor da construção de quase menos 4%. Tá? A gente sabe que a mediana refletida aí no último boletim Focus é um pouco melhor, ou seja, menos pior, né? Uma queda de menos 4,5% para o PIB. Para a construção, a gente também acredita que o resultado, considerando essa consolidação de dados que a gente apresentou aqui para vocês, né, o que está acontecendo com a demanda das famílias e das construtoras, a gente acredita que o resultado também não será tão negativo, tão pessimista quanto esse que a FGV no Rio está mostrando. A gente acredita que a construção deve registrar aí uma queda, né, mas uma queda de menos 2,5%, como a gente sinalizou lá no início, naquele primeiro slide, sendo que o desempenho, né, demais, que é o que a gente chama as obras de autoconstrução e autogestão, vai ser um pouco melhor, menos 1%. Vocês podem perguntar, mas como resultado de menos 1%, se a gente viu um crescimento tão grande, né, do comércio varejista? É que os números, as variáveis que entram aqui, tá, não apenas relativas à demanda de materiais, mas diz respeito também ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho informal, a ocupação, tá, ela caiu bastante
significativamente. Os números da PNAD são fortemente negativos e, sem dúvida, isso vai estar refletido aqui no PIB. Bom, o consolidado do ano, então, veja, se vocês lembrarem das projeções feitas logo no início, tá, chegou a se pensar numa queda do PIB de -8, -9, né, a FMU, a própria o Banco Mundial chegou a projetar uma queda para o PIB de -9, para a construção civil chegou a se falar de -11, né? Olhando por esse prisma, claramente a gente pode ver que as ações tomadas, né, contribuíram para mitigar significativamente os impactos. O resultado ainda será negativo, mas um aspecto importante aqui desse gráfico, tá, diz respeito à tendência, a essa dinâmica de que vamos estar, né, num movimento ascendente. A projeção para o último trimestre do ano não é tão favorável, quer dizer, o crescimento já não será nessa dimensão, a gente terá até mais próximo da estabilidade. No entanto, a gente leva para o final do ano um efeito carregamento estatístico positivo, tá? E aí, vamos falar, então, de perspectivas, ou seja, como podemos pensar no ano de 2021. Essa nunca é uma tarefa fácil, claro, né? Falar do que vai acontecer, independente do surgimento de cisne negros, que agora a gente espera que não surjam mais, né? Eles não são tão frequentes assim, e a Covid definitivamente não é mais um cisne negro, ela já está aqui incorporado, né, ao nosso cenário. Bom, pontos positivos para pensar o ano. Tá? O mercado imobiliário foi bastante favorecido, né? Já vinha no movimento ascendente, tá? Lembrando ali de lançamentos e vendas. Os lançamentos foram bastante comprometidos, mas as vendas responderam bastante positivamente. Todas as pesquisas imobiliárias mostram um saldo positivo, um crescimento nas vendas do mercado imobiliário, que foi favorecido pela expansão do crédito, pela redução das taxas de juros. Nesse sentido, a redução da taxa de juros, né, ela favoreceu o setor de duas formas. A redução da taxa de juros da própria economia, que ao reduzir a rentabilidade dos ativos financeiros, tornou o imóvel, né, um investimento mais atrativo. Né? No outro lado, a redução das taxas dos financiamentos num contexto de expansão do crédito permitiu que muitas famílias ou investidores pudessem deslocar sua poupança e complementar com o financiamento imobiliário, gerando aí um resultado bastante positivo para o mercado imobiliário, levando aí não só a continuidade do movimento que a gente começou a observar em 2019, mas até o fortalecimento, né, dessa dinâmica. O Minha Casa Verde e Amarela, agora, né, antigo Minha Casa Minha Vida, que representou aí um comprometimento do governo com investimento em habitação social, a despeito de uma lacuna que ficou, que é a faixa 1 do programa, né, que apesar de, teoricamente, ter sido mantido, mas sem recursos, então a gente só tem contratações para a faixa 2 e 3, lastreada nos recursos do FGTS. Uma grande notícia para o setor, e particularmente aqui, né, para casa, a aprovação do marco regulatório de saneamento. Há um outro marco regulatório que veio no final do ano, a lei das falências, a lei de falências, que representa uma melhora no ambiente microeconômico, a questão da taxa de juros que a gente mencionou, e o efeito carregamento, tá, das estatísticas, a gente está terminando aí com taxas positivas, tá? Negativos. Infelizmente, elas existem, essas questões negativas, esses pontos negativos. Podemos falar, né, o fim do auxílio emergencial, depois de idas e vindas, definitivamente o auxílio vai acabar em dezembro, né? E como que a economia responderá a essa lacuna, né? Essa é uma grande questão que esquenta os debates entre os economistas. De certa forma, a gente sabe que houve um crescimento grande da poupança,
uma parte dos recursos também foram destinados à poupança, que pode ajudar a mitigar o efeito inicial. Tá? O impacto do fim do auxílio será maior ou menor, dependendo do próprio ritmo de velocidade de recuperação do mercado de trabalho, que essa é uma questão. A gente termina o ano com a taxa de desemprego bastante elevada. A capacidade de reação do setor público para também se contrapor, né, de forma anticíclica é muito baixa, né, por conta de uma questão fiscal. As incertezas são muito elevadas, que agem negativamente para a retomada dos investimentos, e a gente chega ao final do ano com a confiança em baixa, infelizmente. Tá? A taxa de desocupação, ela deve fechar o ano em torno de 14% da força de trabalho. Também vale lembrar que essa taxa já chegou a ser estimada, projetada para o final de ano a 18%, quer dizer, a gente deve fechar o ano aí num patamar menos ruim do que foi projetado, que não é pouca coisa, a gente está falando esses 4 pontos percentuais, são quase 4 milhões de pessoas, né? Mas é uma taxa bastante elevada e que tende a crescer com o fim do auxílio emergencial, porque isso vai levar mais pessoas para procurar emprego, né? Uma vez que não tem mais a renda extra-vinda do auxílio. Né? A questão fiscal, né, consubstanciada num crescimento brutal da dívida bruta, um ponto importante que ela já estava alta, tá? 76% do PIB já era um patamar elevado. E com a ação, né, bastante forte que se teve, essa dívida chega aqui ao final do ano por volta dos 90%, que é uma questão, né, que então traz, né, uma nuvem grande de incerteza, porque até o momento faltam sinalizações do governo de como essa questão será trabalhada. Vale lembrar que o orçamento de 2021 sequer foi aprovado. Né? Com tudo isso, né, o ambiente de incerteza voltou a crescer. Esse gráficozinho eu sempre trago para vocês, só que no final do ano, né, a gente não tinha essa subida aqui astronômica que a gente teve por conta do efeito pandemia. Nos últimos meses, essa incerteza vinha se reduzindo, foram 6 meses de redução consecutiva, até que agora o último resultado mostrou uma reversão, tá, desse movimento, ou seja, chegamos ao final do ano com as incertezas em alta. Tá? E isso está se refletindo aí na confiança das pessoas. Tá? A sondagem da FGV realizada com os consumidores mostrou uma piora na percepção em relação ao ambiente, né, delas, o ambiente atual e as suas expectativas para o futuro, certamente muito relacionadas com o fim do auxílio emergencial. Né? A confiança empresarial, tá, de uma maneira geral, também está em declínio. No entanto, destacando aqui, né, a cadeia da construção, a gente pode ver que serviços, comércio, desculpa, aqui ainda não é a cadeia, o próximo vai ser a cadeia. Aqui a gente está vendo a confiança empresarial, destacando serviços, comércio e a indústria de uma maneira geral. A gente pode ver que apenas a indústria continuou registrando a confiança em alta. Né? A construção, o comércio e os serviços tiveram a retração da confiança. Olhando agora, sim, especificamente a confiança da cadeia, né, a percepção em relação à situação atual dos negócios continuou melhorando. No entanto, tanto para o comércio quanto para as construtoras, as expectativas se deterioraram. Apenas para a indústria, seguindo o movimento que a gente viu da indústria geral, as expectativas continuaram melhorando para esse ano. Fechando aqui, então, com nossas projeções de PIB, retomamos aqui o crescimento. Tá? Quer dizer, 2020, né? Infelizmente, não é mesmo com a superação,
do resultado pré-Covid, e essa superação não foi suficiente, como a gente viu, para recuperar todas as perdas do ano, mas fechamos o ano no movimento ascendente, que é algo importante a ser destacado. Com isso, a gente já gera, assim como a economia, né, carrega um efeito positivo para 2021, o PIB da construção também vai carregar esse efeito positivo, ainda mais fortemente do que a própria economia, porque enquanto a economia vai terminar quase estável no último trimestre, a construção deve fechar o ano ainda com taxas bastante positivas. Tá? A nossa projeção, então, para 2021 é de um crescimento próximo de 4%, só que dessa vez o desempenho melhor será das empresas, porque autoconstrução e autogestão, depois do desempenho excepcional de 2020, crescerá menos, tá? Por conta de todos os desafios que nós vamos ter. Né? Eu não sei quanto tempo aqui eu ainda tenho, mas vamos lá. Né? Caminhando aqui para a nossa parte final. O eterno retorno, velhos e atuais problemas. Vamos retomar aqui algumas discussões que vocês já estão bastante familiarizados, que a gente sempre traz, mas com alguns novos indicadores. Tá? Ok. Mas com alguns novos indicadores. Tá? Como a gente pode, então, enfrentar o desafio de superar, né, taxas de crescimento que têm sido muito, muito baixas? Como o setor da construção pode contribuir para recuperar o que perdeu e contribuir para que a economia cresça num ritmo mais forte? Veja, uma questão que tem sido bastante discutida entre os economistas diz respeito à capacidade de ação do setor público. Eu lembro que essa foi uma questão que a gente abordou na última apresentação do final de ano de 2019. A possibilidade do setor público atuar através dos investimentos públicos. Uma das sondagens que nós realizamos, na realidade, na sondagem de setembro, nós colocamos o quesito, né, referente à importância das obras públicas dentro do contexto das obras e o que as obras paradas representariam para as empresas. Bom, o número, né, não é trivial, quase 30%, 27% das empresas assinalaram que possuem, sim, obras paralisadas, né, um contingente aí que a gente pode ver de mais de 50% tem obras paradas há mais de 6 meses. O que isso significa? Tá? Isso mostra um potencial de ação, quer dizer, um potencial. Né? Essa é uma grande discussão, principalmente no contexto, a gente não pode esquecer, quando a gente colocou ali entre os desafios, entre os pontos negativos que a gente está começando o ano, a gente está justamente uma questão fiscal que é bastante delicada em função do aumento brutal da dívida pública. Uma questão ainda adicional, eu não mencionei, dentro do contexto de certezas que a gente tem para 2021, que é o encurtamento dessa dívida. Quer dizer, nós vamos ter nos primeiros meses do ano, tá, a necessidade de renegociar uma parte, um terço dessa dívida. Isso traz, né, uma questão ainda mais complicada para a questão fiscal. No entanto, quando a gente fala de dívida pública, ela é a dívida sobre o PIB, quer dizer, né, o denominador tem um papel importante aí nesse resultado. Então, se o PIB crescer, tá, você consegue também reduzir esse indicador, melhorar o indicador. E, indiscutivelmente, o investimento público vem a ser uma possibilidade. Claro, né? A grande crítica que se faz aqui em se utilizar o investimento público é a capacidade de você
retomar bons projetos, porque uma parte desses projetos aqui estão paralisados, a gente sabe, por questão de gestão. Mas muito, a pesquisa também procurou abordar isso, a maioria por conta financeira, ou seja, falta de realmente repasse dos recursos. Então, a gente tem aqui uma possibilidade. Né? Se vocês acompanharam recentemente, a Abdib, né, lançou ontem, né, o livro azul do investimento em infraestrutura, trazendo aqui o retrato, né, atualizado dos investimentos, a de sua distribuição entre público e privado. E o que a gente tem aqui, um gráfico que, de certa forma, se vocês lembrarem, a gente sempre traz, né, mostrando a queda do investimento em infraestrutura aqui nos últimos anos. Quer dizer, esse investimento que já chegou a alcançar 180 bilhões de reais, em 2019 não alcançou 130, a gente está falando de 124 bilhões, sendo a maior parcela do investimento privado. E aí essa é uma questão que, inclusive, a Abdib traz, né, a Associação das Empresas de Infraestrutura. Qual a capacidade que a gente tem de conseguir elevar esse investimento, de retomar e atender às nossas necessidades unicamente com o setor privado, ou, né, majoritariamente pelo setor privado, com essa perda de papel. A gente pode ver, na medida que o setor público foi perdendo a sua capacidade, o investimento público foi encolhendo sem que o setor privado alcançasse substituir, né, essa lacuna. O trabalho da Abdib, né, mostra aí a lacuna entre o que foi investido no último ano, né, e o que a gente necessita. No último ano, o total de investimento não alcançou 2% do PIB, ou seja, sequer chegou a cobrir necessidade de depreciação do capital. Tá? O que a gente precisaria investir para atender às necessidades seria algo em torno de 4% do nosso PIB. Olhando aqui por segmento, a gente pode ver em algumas áreas essa lacuna é muito maior do que em outras. Saneamento, onde a gente tem uma das maiores lacunas. Olhando aqui os investimentos previstos para os próximos anos, quer dizer, investimentos projetados a partir das concessões já realizadas, a boa notícia, né, que o estudo da Brainc traz, é que esses investimentos contratados sinalizam aí um crescimento nos próximos anos em relação ao que a gente teve no passado recente. Mas, ainda assim, vamos ficar aquém das nossas necessidades. Saneamento, né? Será que a questão que, naturalmente, se pode perguntar, a aprovação do marco regulatório do saneamento não deve impulsionar mais fortemente? A gente viu aí leilões, as concessões realizadas, bem-sucedidas, a principal delas em Maceió, tivemos outras, se não me engano, em Vitória, né, mostrando o interesse do setor privado nessa área. De fato, né, há um otimismo, uma perspectiva favorável em relação. A grande questão, aí a gente vai contrapor, né, aquele gráfico de incerteza, tá, com essa necessidade de investimento. Até que ponto a gente consegue atrair o setor privado, né, no volume necessário para dar conta dessas necessidades que a gente tem. Né? E é justamente essa uma questão que a Abdib nos traz. A percepção de que o setor privado sozinho não vai dar conta disso. Quer dizer, a possibilidade de cobrir toda essa lacuna é muito pequena. A gente pode pensar, poxa, mas a gente está num contexto em que será que a gente não consegue atrair um investidor estrangeiro para cá? Então, aí entra a questão. A nossa taxa de juros baixa, tá certo? Digamos,
um dificultador na atração desse investidor. Mas, se a gente tivesse uma perspectiva de crescimento estável, certamente nós conseguiríamos atrair uma parte importante dos capitais necessários. A questão, esse nível de incerteza que nós estamos, esse nível de incerteza está associado a várias questões. A questão fiscal, obviamente, é uma delas, a falta de sinalização, sem dúvida, mas você tem aí a própria a falta de sinalização hoje, né, do governo na sua agenda, na retomada da sua agenda, né, de reformas, tá? Essa falta de protagonismo do governo nessa agenda, quer dizer, a gente parou por conta da necessidade de aprovar, claro, as medidas voltadas para o combate à Covid, depois vieram as eleições municipais, mas ainda a gente não tem esse retorno dessa discussão, e essa falta de protagonismo do governo é algo que, sem dúvida, é um elemento adicional nesse cenário de incerteza. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar a própria questão ambiental, que passou a ser um ponto importante quando a gente fala na atratividade do investimento do investidor estrangeiro, né? Porque o investidor estrangeiro está sendo cobrado por isso. Então, a questão da política ambiental, né, passa a ser também um obstáculo. E a questão habitacional, né, que é algo que a gente sempre retoma aqui. Quer dizer, a gente tem um déficit de infraestrutura, necessidades que a gente viu, tá? A gente precisa passar o investimento em infraestrutura que está hoje menos de 2% para algo acima de 4%. Precisamos fazer isso. Precisamos também dar conta das nossas necessidades habitacionais. A demanda habitacional nos próximos anos continuará crescendo em função de um passivo que não foi atendido, da ordem hoje de quase de 8 milhões de domicílios, para as novas famílias que vão se formar. Então, gente, a recuperação do crescimento é algo, esse acho que é um mantra, né? Quando eu falo retorno aí, o velho retorno, né? Das questões que a gente sempre termina, não tem como a gente não passar por isso. Eu acho que o consolidado de tudo que a gente está veja, as projeções para 2021 são positivas, a gente tem aí uma dinâmica favorável, mas temos incertezas muito grandes ainda, tá? Esses números são hoje, né, algo que se desenha a partir dessa tendência, mesmo quando a gente pensa na pandemia, né, a luz no final do túnel a gente tem com a vacina, mas a gente está vendo aí as dificuldades que a gente tem para trazer essa vacina para cá. Falta, está faltando seringa, né? Como é que a gente vai conseguir atender, né, com desse nível de dificuldade? Então, a gente tem problemas a serem superados ainda para a gente conseguir pensar no horizonte sustentado de crescimento. Tá? Temos grandes desafios. A questão, como sempre, né, que esse é o ponto que eu gosto de bater, quer dizer, ao superar esses desafios, passa necessariamente pelo setor da construção. Tá? A gente precisa, não tem como a gente pensar em um crescimento sustentado da economia se a gente não der conta desse enorme passivo que a gente tem na área de infraestrutura. Não tem como a gente pensar em melhorar o ambiente sem dar conta das nossas necessidades habitacionais. E, além do ambiente macroeconômico, a gente precisa dar conta do ambiente microeconômico, né? Voltando aqui também na questão fundamental nossa, que é a questão da produtividade. Melhorar a produtividade, e aí, né, o setor de vocês é um diferencial dentro do setor da construção, né? A modernização passa pela industrialização. Não tem como a gente escapar disso. A mensagem final aqui, eu acho que está dentro desse contexto da importância da ação das entidades nesse cenário bastante difícil, né? A Ira e o Guilherme mencionaram toda a ação que foi feita nesse período para mitigar as dificuldades, pois muito bem. Essa necessidade,
ela se torna cada vez maior ante todo esse ambiente de desafio que a gente tem. Logo no início da pandemia, assisti um seriado, não sei da HBO, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, chama Years and Years, né, que é um futuro distópico que se passa na Inglaterra, onde se projeta aí o que pode acontecer daqui a 20 anos. É um futuro distópico porque não é uma realidade não é um cenário muito positivo, a gente tem um crescimento aí de um governo autoritário no Reino Unido, mas, no final, a matriarca que consegue sobreviver aos altos e baixos, ela termina com uma frase falando assim, veja, gente, a culpa é nossa por termos deixado, termos vislumbrado o que estava acontecendo, termos ficado passivos. Então, eu acho que essa foi uma frase que achei muito interessante, que me marcou muito, e que acho que é o ponto final aqui, e que acho que joga a responsabilidade para todos nós, e particularmente para as entidades, no sentido de cobrança, né, obviamente, dos governos nas suas várias esferas, das ações necessárias para a gente dar conta desses desafios, seja na área ambiental, seja na necessidade das reformas micro e macroeconômicas, né? E aí a ação das entidades realmente pode ser um grande diferencial. E, claro, no nível microeconômico, a ação das empresas, né? O investimento em produtividade vai perpassa aí todos os níveis da cadeia. Bom, gente, eu agradeço a atenção e vou ficar disponível agora para vocês, né, na parte final, para a gente, depois, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tudo que a gente trouxe.